Paz de Cristo, bom dia. Que bom que nós estamos novamente aqui nessa manhã para podermos conversar um pouquinho, né? E refletir sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre Romanos 13. O Romanos 12, eu até fiz uma anotação aqui, fala do nosso relacionamento com Deus, fala do relacionamento com nós mesmos, com seu próximo e até seus inimigos. Tudo isso tá ali em Romanos 12. Se você ler, você vai perceber isso. Quando a gente chega agora aqui em Romanos 13, nós temos o nosso relacionamento com as autoridades, com a lei, né? E com a volta de Jesus. Então, tudo isso está sendo tratado aqui em Romanos capítulo 13. E esse capítulo ele gera um pouco de polêmica entre o mundo cristão, porque nós vimos agora nessas últimas eleições um país bem dividido, bem polarizado, isso é verdade. E nós tínhamos aí um movimento cristão no meio de tudo isso muito forte. E eu confesso para vocês que no início eu até aderi a alguns movimentos, não cheguei para a rua, nada disso, mas, né, tava ali um apoio moral, participando dentro de grupos e tal, quando de repente eu me deparei com essa palavra de Deus e me fez refletir. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O meu papel como cristão, naquele momento, mudou. Falei, não, a parte que eu tô fazendo aqui tá errada. Eu tenho que orar, eu tenho que procurar discernimento em tudo isso, sabedoria em tudo isso que tá acontecendo, pedir para que Deus me muna, né, de sabedoria para entender todo esse mover que tá acontecendo. Porque aqui nesse capítulo eu entendi, eu vou ler para vocês, que as autoridades, elas são colocadas neste lugar por uma decisão de Deus. Vai questionar Deus, aí eu não sei, né? Mas nós temos os governantes que nós precisamos. Eu não vou nem dizer que merecemos, mas que nós precisamos para o momento da nossa vida. E quando eu tive essa compreensão, eu parei de atacar, eu saí dos grupos, e eu falei, o que me cabe aqui nesse momento é só orar. E é o que eu venho fazendo desde então. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu era ferrenha em postar coisas sobre política e tudo mais. E aí foi depois que eu tive esse entendimento que eu parei com isso. Por entender que o meu papel é outro nesse processo. Eu tenho que orar pelas autoridades, né? Vamos ler? Vamos ler junto aqui? Então vamos lá, ó. Capítulo 13 começa assim, versículo 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas no seu lugar, nos seus lugares por Ele. Então, Paulo já começa dando isso, dando essa resposta. Por quê? Nesse período de Paulo, quem era governante aqui era Nero. Nero era terrível, foi um dos governantes terríveis de Roma. E o povo sentia muita opressão, e tinha um grupo de judeus que eram chamados de zelotes, que eram os revolucionários, que eles lutavam contra o governo. Até um desses zelotes fez parte, né, dos apóstolos de Cristo. Quando você assiste aquela série The Chosen, vocês conseguem perceber ali um Simão, que Simão, que era um zelote, fazia parte desse grupo, né, de revolucionários que tinham ali. Então, foi justamente esse versículo primeiro que me fez entender que eu tenho que respeitar. Só que aqui, gente, tem o seguinte, quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos ver algumas situações, não é porque as autoridades estão aqui, que nós precisamos obedecer, entender que elas estão no governo por uma permissão de Deus, que tudo que essas autoridades
colocarem como lei ou como determinação que nós, como cristãos, devemos seguir. Não é assim. Aí é onde você precisa ter a escritura sagrada, por isso que eu estou sempre falando, leia. Você precisa ter o conhecimento das escrituras sagradas para você ter esse discernimento. Teve um episódio no Antigo Testamento onde um rei ordenou para as parteiras que todos os bebês que nascessem deveriam ser mortos. Porém, aquelas parteiras não cumpriram a ordem de Faraó, foi um faraó. Não cumpriram a ordem. E o faraó foi questionar. Ué, por que vocês não estão seguindo o decreto que eu determinei? Que tinha que matar todas as crianças judeias que nascessem. E aí as parteiras falam, Senhor, as judeias são muito, as mulheres da Judéia são muito fortes. Antes que a gente chegue para pegar a criança, já nasceu. Então, não dá nem tempo a gente fazer isso, nasce muito rápido. Mas essas parteiras não queriam cumprir essa lei. Por quê? Porque elas sabiam que estava indo contra a lei de Deus, tirar a vida daquelas crianças. Então, você precisa entender que não é porque as autoridades determinaram uma lei que você tem que cumprir só porque foi determinado por ele. Então, você precisa ter esse discernimento. Entender que tem algumas leis que você não precisa estar sobre ela. Você não precisa seguir aquela determinação. Outro exemplo no Antigo Testamento foi o caso de Daniel, que eles tiveram até o nome mudado, né? Ele mais 3 amigos, que o rei determinou que eles deviam, primeiro, reverenciá-lo. Eles não reverenciaram, porque eles só tinham um rei para reverenciar, que era Deus. E que eles tinham que comer as delícias. Foi uma determinação do reino que todo mundo tinha que comer aqueles manjares. Eles se recusaram a comer aqueles manjares. E eles tiveram a situação que eles foram jogados na fornalha. E eles, né, viveram ali um milagre de Deus. O próprio rei pôde ver isso. Então existem situações que a gente precisa se posicionar. Não é porque é um decreto de um rei, um decreto de um governante, que a gente precisa baixar a cabeça. Respeitá-lo sim como autoridade. E você pode perceber muito bem isso no Antigo Testamento, quando a gente olha ali a parte de juízes, a parte de reis, que realmente existia um respeito, mas não necessariamente tudo que era decretado pelo rei eles faziam, né? Alguns se revoltavam e não faziam, né? Então, aqui fala assim, ó: assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Mas aqui a gente precisa levar isso em consideração que eu acabei de falar para vocês, tá? No capítulo 4 fala o seguinte: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Quisera Deus que fosse assim. Mas a palavra de Deus também fala que as autoridades serão cobradas, mas muito cobradas, porque elas não cumprem o que Deus determinou. Então, quem está nesse patamar de autoridade, de governante, né? Eles deveriam estar a serviço de Deus ali. Vamos dizer, são os mensageiros de Deus na terra para fazer cumprir leis, para que tenha ordem, né? Para que a gente viva no mundo com regras, com ordem, com harmonia. Deveria ser assim. E a gente sabe que no fundo não é isso. Muitas autoridades a gente pode contar no dedo. Se alguém conhecer, tem que, né, mandar até estudar. Uma pessoa que cumpra realmente o seu mandato, a sua governança em prol somente das pessoas. A grande maioria é em prol delas mesmas, né? Elas estão a serviço de Deus e trazem um castigo dele sobre o que fazem o mal. Então, essas autoridades, elas têm autoridade aqui na terra para cumprir o castigo, a justiça de Deus. Deus dá a elas essa autoridade. Então, muitas vezes a gente vê algumas situações, né, no caso do judiciário, sentenças de prisões e tudo mais, tudo está legalizado. O que não está legalizado é quando esses juízes, essa parte judicial age de má fé, em vez de agir com justiça, age com injustiça. Mas não tem problema. Todos
passarão pela justiça de Deus, pelo tribunal de Cristo, e lá todas essas sentenças que foram dadas de forma errada serão cobradas. Uma autoridade, se ela soubesse o tamanho da responsabilidade que ela tem aos olhos de Deus e o que serão cobradas por isso, não é algo fácil de se pensar, sabe? É muito sério, e muitas vezes as pessoas querem esse poder pelo poder, sem pensar na consequência que isso tem. Muitas vezes nem pensam em Deus, nem pensa que isso tem alguma relação com Deus, não leem as escrituras sagradas, não sabe nem do que se trata, e querem o poder pelo poder, não sabendo uma responsabilidade que elas estão trazendo para si mesmas. No versículo 6 fala assim: e por isso também que vocês paguem impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, pague o governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeite e honre todas as autoridades. Já foi falado, né? Jesus falou: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então é um roubo, nós estamos cometendo um roubo quando nós não pagamos impostos, quando nós sonegamos impostos e tudo mais que a gente vem a fazer, que nós deveríamos cumprir como cidadãos também, né, do mundo onde a gente vive, e a gente usa de artifício para fugir dessas determinações. É errado, a gente precisa tomar cuidado disso. No versículo 8, fala o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Então, um cristão não deveria dever para as pessoas, não deveria pegar dinheiro emprestado e não pagar, não deveria fazer compras e não pagar. Gente, eu fui vendedora há muitos anos, agora até que eu tô mais devagar. E eu vou conversar para você. Outro dia eu tive uma situação que me deixou constrangida. Puxa vida, uma pessoa veio fazer o trabalho aqui comigo, disse que ia fazer o Pix quando saísse, demorou 3 dias, e a gente fica com aquela situação. Pô, o que leva uma pessoa a fazer um serviço ou comprar fiado com alguém e não pagar, ainda mais quando é cristão? Isso é uma vergonha. Nós cristãos envergonhamos o nome de Cristo com essas atitudes. Não compre, se você não tem condições, não compre, mas não fique devendo, não suje o nome de Cristo, porque houve uma época onde a pessoa falava assim: fulano é cristão. Cara, tipo, aquilo ali não precisava nem reconhecer firme no cartório. Era um selo de honestidade, um selo de confiança, de caráter, de retidão. Hoje, a pessoa fala: fulano é cristão, vira uma cara. Por quê? Porque tanto cristão que envergonha a palavra de Deus por conta das suas atitudes, por conta dos seus caráteres duvidosos. E aqui, Paulo, né, faz essa exortação, e ele coloca aqui, ó, que a gente tem que ser cobrado só pelo amor ao próximo. E a lei aqui, a lei que nós devemos obedecer é ame os outros como você ama a si mesmo. Isso é um dos mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos nesse único mandamento: ame os outros como você ama a si mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles, portanto, amar é obedecer toda a lei. Então, se colocar no lugar do outro, amar o próximo, não prejudicar o próximo. E olha que a palavra de Deus é muito rígida com relação a isso, com relação a dever as pessoas, a ficar em falta com as pessoas, falando de dinheiro mesmo. Então não faça isso, porque isso vai trazer consequências de maldição mesmo, não só para você, mas para sua geração. E aqui no versículo 11 já fala assim: vocês precisam fazer todas essas coisas porque sabem em que tempo nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. É verdade, Jesus está às portas. Se aqui Paulo já
já tinha essa percepção que Jesus estava próximo. Imagina nós agora vendo todos esses sinais que nós estamos acompanhando. A noite está terminando, glória a Deus, e o dia vai chegar. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz de dia, nada de farras, bebedeiras, imoralidades, indecência, nem briga ou ciúmes, mas tenham as qualidades que Cristo Jesus tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Termina assim esse capítulo 13. É um capítulo curto, vale a pena a leitura completa novamente e que a gente possa refletir sobre isso, sobre como que é nosso papel hoje na sociedade. Nós temos o nosso relacionamento com Deus, nós temos nosso relacionamento com os nossos irmãos, nós precisamos avaliar nosso relacionamento com as leis, com as autoridades, com o mundo que nós vivemos. Não é porque nós estamos vendo o mundo que nós vamos aceitar todas as coisas do mundo. Lembra? Ontem nós falamos isso, não se conformais com o mundo, né? Não tenha a forma do mundo. Mas nós temos algumas atitudes que nós precisamos ter aqui. E esse capítulo deixa muito claro isso pra gente. Então, que o Senhor Jesus possa nos iluminar, nos orientar através do seu Espírito Santo para que a gente possa cumprir isso aqui, ó, viver na luz. Viver na luz, porque Ele está às portas. E nós precisamos ser exemplos dele aqui na Terra, tá bom? Um beijo grande, até amanhã e tenha um bom dia.